Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, é a quarta parte do livro, que fala sobre a revolução científica. Tem uma foto logo no começo que o autor colocou o seguinte comentário: Alamogordo, 16 de julho de 1945, 5h29 da manhã, 8 segundos depois que a bomba atômica foi detonada. O físico nuclear Robert Oppenheimer, ao ver a explosão, citou o Bhagavad Gita. Agora eu me torno a morte, a destruidora de mundos. Se, por exemplo, um camponês espanhol tivesse adormecido no ano 1000 e despertado 500 anos depois, ao som dos marinheiros de Colombo a bordo das caravelas Nina, Pinta e Santa Maria, o mundo lhe pareceria bastante familiar. Apesar das muitas mudanças na tecnologia, nos costumes e nas fronteiras políticas, esse viajante da Idade Média teria se sentido em casa. Mas se um dos marinheiros de Colombo tivesse caído em letargia similar e despertado ao toque de um iPhone no século XXI, ele se encontraria em um mundo estranho, para além da sua compreensão. Estou no céu? Ele poderia muito bem se perguntar. Ou talvez eu estou no inferno? Os últimos 500 anos testemunharam um crescimento fenomenal e sem precedentes no poderio humano. No ano 1500, havia cerca de 500 milhões de Homo sapiens em todo o mundo. Hoje, já há 7 bilhões. Estima-se que o valor total dos bens e serviços produzidos pela humanidade no ano de 1500 era de 250 bilhões de dólares. Hoje, o valor de um ano de produção humana é aproximadamente de 60 trilhões de dólares. Em 1500, a humanidade consumia por volta de 13 trilhões de calorias de energia por dia. Hoje, consumimos 1,5 quatrilhão de calorias por dia. Preste atenção nesse número. A população aumentou 14 vezes. A produção, 240 vezes. E o consumo de energia, 115 vezes. Então, estamos falando de 500 anos. Suponha que um navio de batalha moderno fosse transportado de volta à época de Colombo. Em questão de segundos, poderia destruir a Nina, a Pinta e a Santa Maria, todas juntas, e em seguida afundar a esquadra de cada uma em uma das grandes potências mundiais da época, sem sofrer um arranhão sequer. 5 navios de carga modernos poderiam levar a bordo o carregamento das frotas mercantes do mundo inteiro. Um computador moderno poderia facilmente armazenar cada palavra e número em cada códice e pergaminho de cada biblioteca medieval com espaço de sobra. Qualquer grande banco de hoje tem mais dinheiro do que todos os reinos do mundo pré-moderno reunidos. Em 1500, poucas cidades tinham mais que 100 mil habitantes. A maioria das edificações eram construídas com barro, madeira e palha. Um edifício de 3 andares era um arranha-céu. As ruas eram caminhos de terra cheios de sulcos poeirentos no verão e lamacentos no inverno. Trilhados por pedestres, cavalos, cabras, galinhas e umas poucas carroças. Os ruídos urbanos mais comuns eram vozes de humanos e de animais, junto com barulho ocasional de uma serra ou de um martelo. Quando o sol se punha, a cidade ficava um breu, com uma ou outra vela ou tocha tremeluzindo na escuridão. Se um habitante de uma dessas cidades pudesse visitar São Paulo hoje, ou Nova York, ou Mumbai, o que pensaria? Antes do século XVI, nenhum humano havia circunnavegado a Terra. Isso mudou em 1522, quando a expedição de Magalhães regressou à Espanha após uma viagem de 72 mil quilômetros. Levou 3 anos e custou a vida de quase todos os seus membros da tripulação Magalhães, inclusive o Magalhães. Em 1873, Júlio Verne imaginou que Phileas Fogg, um rico aventureiro britânico, pudesse dar a volta ao mundo em 80 dias. Hoje, qualquer pessoa de classe média pode circunnavegar a Terra de maneira fácil e segura em apenas 48 horas. Em 1500, os humanos estavam confinados à superfície da Terra. Eles podiam construir torres e escalar montanhas, mas o céu era reservado para os pássaros, anjos e deidades. Em 20 de julho de 1969, os humanos aterrissaram na Lua. Essa foi não só uma conquista histórica, como também um feito evolutivo e até mesmo cósmico. Durante os 4 bilhões de anos anteriores de evolução, nenhum organismo havia conseguido sequer sair da atmosfera terrestre e certamente nenhum deixou uma pegada ou marca de tentáculo na Lua.
Durante a maior parte da história, os humanos não sabiam nada sobre 99,99% dos organismos do planeta, em especial os micro-organismos. Não que eles não fossem do nosso interesse, cada um de nós carrega dentro de si bilhões de criaturas unicelulares, e não só como caronas. Elas são nossas melhores amigas e nossas piores inimigas. Algumas digerem nossos alimentos e limpam nossos intestinos, enquanto outras causam doenças e epidemias. Mas foi só em 1674 que um olho humano viu um micro-organismo pela primeira vez, quando Anton van der Leeuwenhoek deu uma espiada através de seu microscópio caseiro e ficou impressionado ao ver um mundo inteiro de criaturas minúsculas dando voltas em uma gota d'água. Durante os 300 anos seguintes, os humanos se familiarizaram com essa enorme quantidade de espécies microscópicas. Conseguimos vencer a maioria das doenças contagiosas mais fatais que elas causam e usamos micro-organismos a serviço de uma medicina e da indústria, da medicina que conhecemos hoje. Hoje projetamos bactérias para produzir medicamentos, fabricar biocombustível e matar parasitas. Mas o momento mais notável e definidor dos últimos 500 anos ocorreu às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos da manhã de 16 de julho de 1945, como dito no início da leitura. Naquele segundo exato, cientistas norte-americanos detonaram a primeira bomba atômica em Alamogordo, Novo México. Daquele ponto em diante, a humanidade teve a capacidade não só de mudar o curso da história, como também de colocar um fim nela. O processo histórico que levou a Alamogordo e a Lua é conhecido como Revolução Científica. Durante essa revolução, a humanidade adquiriu novas capacidades gigantescas. Investindo recursos em pesquisa científica é uma revolução porque, até por volta de 1500, os humanos do mundo inteiro duvidavam de sua aptidão para adquirir novas capacidades médicas, militares e econômicas. Embora o governo e os patrocinadores destinassem fundos à educação e a bolsas de pesquisa, o objetivo era, em geral, preservar as capacidades existentes em vez de adquirir novas. O típico governante pré-moderno dava dinheiro para padres, filósofos e poetas, na esperança de que eles legitimassem seu poder e mantivessem a ordem social. Ele não esperava que eles descobrissem novos medicamentos, inventassem novas armas ou estimulassem o crescimento econômico. Ao longo dos últimos 5 séculos, os humanos passaram a acreditar que poderiam aumentar suas capacidades se investissem em pesquisa científica. Isso não era uma fé cega. Foi repetidas vezes, comprovado empiricamente. Quanto mais provas surgiam, mais recursos as pessoas ricas e os governos estavam dispostos a destinar à ciência. Jamais teríamos sido capazes de caminhar na Lua, projetar micro-organismos e dividir o átomo sem tais investimentos. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, destinou nas últimas décadas bilhões de dólares para o estudo da física nuclear. O conhecimento produzido por essas pesquisas tornou possível a construção de usinas nucleares que fornecem eletricidade barata para a indústria norte-americana, que paga imposto para o governo dos Estados Unidos, que usa parte desses impostos para financiar mais pesquisas em física nuclear. Por que os humanos modernos desenvolveram uma crença cada vez maior em sua aptidão de adquirir novas capacidades por meio de pesquisas? O que construiu em relação entre ciência, política e economia? Este capítulo examina a natureza singular da ciência moderna a fim de fornecer parte da resposta. Os 2 capítulos seguintes analisam a formação da aliança entre a ciência, os impérios europeus e a economia do capitalismo. Ignoramos com o. Os humanos procuram entender o universo pelo menos desde a Revolução Cognitiva. Nossos ancestrais dedicaram muito tempo e esforço a tentar descobrir as regras que governam o mundo natural. Mas a ciência moderna difere de todas as tradições de conhecimento anteriores em 3 aspectos cruciais. A disposição para admitir ignorância. A ciência moderna se baseia na sentença latina ignoramus, nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo. O que é ainda mais crucial, aceita que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas à medida que adquirimos mais conhecimento. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e inquestionável. O lugar central da observação e da matemática
Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna almeja obter novos conhecimentos e o faz reunindo observações. E então, usando ferramentas matemáticas para relacionar essas observações em teorias abrangentes. C. A aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar teorias, ela usa essas teorias para adquirir novas capacidades, em particular para desenvolver novas tecnologias. A revolução científica não foi uma revolução do conhecimento. Foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. A grande descoberta que deu início à revolução científica foi a descoberta de que os humanos não têm as respostas para suas perguntas mais importantes. Tradições de conhecimento pré-modernas, como o islamismo, o cristianismo, o budismo e o confucionismo, afirmavam que tudo o que é importante saber a respeito do mundo já era conhecido. Os grandes deuses, ou Deus Todo-Poderoso, ou as pessoas sábias do passado detinham uma sabedoria universal, que revelavam a nós por meio de escrituras e tradições orais. Os meros mortais adquiriam conhecimento ao estudar tais tradições e textos antigos e entendê-los da maneira adequada. Era inconcebível que a Bíblia, o Corão ou Vedas estivessem omitindo um segredo crucial do universo. Um segredo que ainda pode vir a ser descoberto por nós, criaturas de carne e osso. As antigas tradições de conhecimento só admitiam dois tipos de ignorância. Em primeiro lugar, o indivíduo podia ignorar algo importante. Para obter o conhecimento necessário, tudo o que ele precisava fazer era perguntar a alguém mais sábio. Não havia necessidade de descobrir algo que qualquer pessoa já não soubesse. Por exemplo, se um camponês em alguma aldeia inglesa no século XIII quisesse saber como a raça humana se originou, ele presumia que a tradição cristã tinha a resposta definitiva. Tudo o que precisava fazer era perguntar ao padre local. Em segundo lugar, uma tradição inteira podia ignorar coisas sem importância. Por definição, o que quer que os grandes deuses ou os sábios do passado não tenham se dado ao trabalho de nos contar não era importante. Por exemplo, se nosso camponês inglês quisesse saber como as aranhas tecem suas teias, não havia sentido perguntar ao padre, porque não havia resposta a essa pergunta em nenhuma das escrituras cristãs. Isso não significava, entretanto, que o cristianismo fosse falho. Ao contrário, significava que entender como as aranhas tecem suas teias não era importante. Afinal, Deus sabia perfeitamente bem como as aranhas fazem isso. Se fosse uma informação vital, necessária para a prosperidade e salvação humana, Deus teria incluído uma explicação detalhada na Bíblia. O cristianismo não proibia as pessoas de estudar as aranhas, mas os estudiosos de aranhas, se é que houvesse algum na Europa medieval, tinham de aceitar seu papel periférico na sociedade e sua irrelevância a irrelevância das suas descobertas para as verdades eternas do cristianismo. Não importava o que o estudioso descobrisse sobre aranhas, borboletas ou tentilhões de Galápagos. Esse conhecimento era quase trivial, sem qualquer influência sobre as verdades fundamentais da sociedade, da política e da economia. Na realidade, as coisas nunca foram assim tão simples. Em todas as épocas, até mesmo nas mais devotas e conservadoras, houve pessoas que afirmavam que havia coisas importantes que uma tradição inteira ignorava. Mas tais pessoas geralmente eram marginalizadas ou perseguidas, ou então fundavam uma nova tradição e começavam a afirmar que elas sabiam tudo o que há de saber. Portanto, por exemplo, o poeta Maomé, o profeta Maomé, iniciou sua trajetória religiosa condenando seus colegas árabes por viverem na ignorância da verdade divina, mas logo o próprio Maomé começou a afirmar que ele conhecia toda a verdade, e seus seguidores passaram a chamá-lo de o último dos profetas. Daí em diante não havia necessidade de revelações além daquelas feitas por Maomé. A ciência de nossos dias é uma tradição que conhecimento peculiar, visto que admite abertamente a ignorância coletiva a respeito da maioria das questões importantes. Darwin nunca afirmou ser o último dos biólogos e ter decifrado o enigma da vida de uma vez por todas. Depois de séculos de pesquisas científicas, os biólogos admitem que ainda não têm uma boa explicação para como nosso cérebro gera consciência. Os físicos admitem que não sabem o que causou o Big Bang, ou como conciliar a mecânica quântica com a teoria geral da relatividade.
Em outros casos, teorias científicas concorrentes são alvo de debate acalorado com base no surgimento constante de novas evidências. Um bom exemplo são os debates sobre como gerenciar melhor a economia. Embora os economistas possam afirmar que seu método é o melhor, a ortodoxia muda a cada crise financeira e cada bolha na bolsa de valores, e é amplamente aceito que a palavra final, em economia, ainda está para ser dita. Em outros casos ainda, teorias específicas estão corroboradas de maneira tão consciente ou consistente pelas evidências disponíveis que todas as alternativas foram há muito abandonadas. Tais teorias não são aceitas como verdades, mas todos concordam que se surgissem novas evidências contradizendo tais teorias, estas teriam de ser revisitadas ou descartadas. Bons exemplos da teoria desse tipo são a teoria das placas tectônicas e a teoria da evolução. A disposição para admitir ignorância tornou a ciência moderna mais dinâmica, versátil e indagadora do que todas as tradições de conhecimento anteriores. Isso expandiu enormemente nossa capacidade de entender como o mundo funciona e nossa habilidade de inventar novas tecnologias. Mas nos coloca diante de um problema sério para a maioria dos nossos ancestrais não precisou enfrentar. Nosso pressuposto atual de que não sabemos tudo e de que até mesmo o conhecimento que temos é provisório se estende aos mitos partilhados que possibilitam que milhões de estranhos cooperem de maneira eficaz. Se as evidências mostrarem que muitos desses mitos são duvidosos, como manter a sociedade unida? Como fazer com que as comunidades, os países, o sistema internacional funcionem? Todas as tentativas modernas de estabilizar a ordem sociopolítica não tiveram outra escolha senão confiar em um dos dois métodos não científicos abaixo. A. Tomar uma teoria científica e, em imposição à prática científica comum, declarar que é uma verdade final e absoluta. Esse foi o método usado por nazistas que afirmavam que suas políticas raciais eram corolários de fatos biológicos, e comunistas que afirmavam que Marx e Lenin haviam revelado verdades econômicas que jamais poderiam ser refutadas. Deixar a ciência fora disso e viver de acordo com uma verdade absoluta não científica era outra possibilidade. Essa tem sido a estratégia do humanismo liberal, que se baseia em uma crença dogmática nos direitos e no valor singular do ser humano, uma doutrina que tem embaraçosamente pouco em comum com o estudo científico do Homo sapiens. Mas isso não devia nos surpreender. Até mesmo a própria ciência tem que se apoiar em crenças ideológicas e religiosas para justificar ou financiar suas pesquisas. A cultura atual, entretanto, tem mostrado muito mais disposição para abraçar a ignorância do que qualquer cultura anterior. Uma das coisas que tornaram possível que as ordens sociais modernas se mantenham coesas é a disseminação de uma crença quase religiosa na tecnologia e nos métodos da pesquisa científica, que, em certa medida, substituíram a crença em verdades absolutas.